Olá, boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui iniciando mais um encontro de estudo da Carta de Paulo aos Romanos. Eu sou o pastor Rafael, da Igreja Batista Capital. Já estamos aí com o pastor Aldo, com a Ellen, com o Fábio. E vamos dar início ao nosso encontro, nosso estudo, nosso bate-papo. É um bate-papo mais informal, mas nosso objetivo aqui é crescer no conhecimento da palavra de Deus e que essa troca de ideias aqui possa aumentar a nossa fé. E eu vou orar para iniciar esse encontro, tá bom? Vamos lá, então. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa reunião online aqui e pedir a tua graça, pedir que o teu Santo Espírito haja nas nossas vidas, porque sem o Senhor é impossível compreender as Escrituras corretamente. Nosso desejo é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, crescer no conhecimento da tua palavra, Senhor, e que o Senhor possa produzir uma transformação profunda e radical nas nossas vidas, e para que nossa fé esteja centrada e firmada no consumador da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Abençoa a nossa reunião, Senhor, e se mais algum irmão for entrar aqui, que o Senhor toque no coração dele, lembrando, para que nossa reunião esteja completa. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, como nós somos em poucos, se vocês quiserem deixar os microfones ligados, podem deixar. A nossa dinâmica vai ser a seguinte. Semana passada nós iniciamos o nosso estudo e fizemos um encontro online também. Nessa semana, postei o segundo vídeo, que está lá no YouTube. Depois eu vou copiar aqui o link na descrição. E é baseado nesse estudo do vídeo que nós vamos conversar hoje, tá bom? Não que a gente não possa conversar sobre outros assuntos, mas como a gente tem um tempo limitado, e a gente não quer se demorar muito, a gente vai tentar se deter dentro do texto estudado nessa semana, que foi Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18 até o capítulo 2, versículo 16. Tá bom? Então, esse foi o trecho que eu comentei no vídeo. Nesse trecho que nós temos um pequeno questionário de estudo que está lá no link do canal do YouTube também. E é em cima disso que nós vamos conversar um pouco a respeito na noite de hoje. Ok? Eu vou fazer, então, um breve comentário para a gente balizar e ter um ponto de partida para a nossa conversa, tá bom? Só relembrando, então, que nosso primeiro estudo da semana passada, onde nós analisamos o capítulo 1, do versículo 1 a 17, Paulo fez uma abertura na carta e mostrou os propósitos dele escrever essa carta. E o propósito se resume numa palavra, evangelho. O propósito de Paulo para essa carta é falar sobre o evangelho. Ele terminou no versículo 16 e 17, dizendo que o poder para a salvação está no evangelho. E que este evangelho ele é do início ao fim pela justiça, pois o justo viverá pela fé. Foi assim que ele terminou o estudo da semana passada. E nesse estudo ele inicia falando, portanto, versículo 18, estou com a Bíblia aqui, tá bom? A ira de Deus é revelada dos céus. E aí ele começa falando, então, sobre ira. E no vídeo do YouTube, eu terminei o vídeo dizendo a respeito do diagnóstico e do remédio. Então, Paulo usa esse meio de pregação. A ideia dele é falar sobre o evangelho durante toda a carta, e ele vai fazer isso. Vai fazer uma base teológica monstruosa até o capítulo 11, falando a respeito do evangelho. E no final da carta ele vai falar de maneira prática como se vive esse evangelho. No versículo 18, ele poderia começar a falar de Jesus, né? Porque muitas vezes quando nós vamos pregar, a gente já começa falando de Jesus. Mas Paulo não vai falar de Jesus agora.
ele vai primeiro fazer um diagnóstico da humanidade. Porque esse é algo que a gente precisa ter bem gravado no nosso coração. Não existe remédio se não tem doença. Ok? Vocês concordam com isso? Eu creio que pode existir a doença mesmo tendo remédio. Não, sim. Não, o que eu estou dizendo é assim. Mas no caso... Você não vai na farmácia se você não está sentindo nada. Certo? Sim. Você não busca remédio se você não está doente. E Paulo, então, querendo... Né? Oi? A menos que a pessoa seja um hipocondríaco. Sim, aí sim. Mas a aqui... doença de... Mas aqui a questão é que Paulo quer falar sobre a salvação, mas ele não vai começar pela salvação. Ele vai começar pelo pecado. Ele vai começar pela ira de Deus. E é isso que vai falar esse trecho aqui. Primeiro Paulo vai, então, trabalhar longamente isso nesse estudo. No próximo estudo ele ainda vai continuar falando sobre isso, que é a questão da condição do coração humano, né? E a condição da ira de Deus. A condição não, o atributo de Deus, que é a ira. Que muita gente foge desse assunto, que muitas seitas dizem que Deus não é assim. Deus é bom. Deus é bom, Deus é só bom, né? Mas, muito pelo contrário, Paulo vai começar a falar do Evangelho dizendo a partir da ira de Deus e a partir da condição pecaminosa do homem. E vamos partir daqui, então, conversar um pouquinho primeiro sobre esse primeiro assunto, que me faz pensar como nós pregamos o Evangelho. Eu, particularmente, algum tempo atrás, e vou dizer que eu consegui sistematizar mais na minha mente essa questão da pregação do Evangelho, quando a Thaís fez um curso na PEC. Thaís, minha esposa, né? Fez um curso na PEC, prima do Fábio, inclusive, né? E agora o Fábio é meu primo, não é mais primo da Thaís. E aí, lá na PEC, ela aprendeu a respeito do livro Sem Palavras, né? Que a Ellen também tanto já deve ter usado milhões de vezes. Porque lá fala o quê? Fala da cartinha escura, né? Ou seja, a gente começa a pregar o Evangelho mostrando a condição do coração humano. Né? Porque não adianta eu chegar para alguém, pelo menos eu acredito assim, e eu vendo a carta de Paulo, eu acredito que Paulo pensava assim também. Eu não chego para alguém e falar, Jesus te ama. Obrigado. Minha mãe também me ama. Né? Para mim, na minha cabeça, nunca fez muito sentido alguém chegar para o outro e mostrar apenas a bondade de Deus. Se eu não tiver a necessidade de Deus. Né? A Ellen, agora há pouco, recebeu da Priscila uma garrafinha d'água. Né? Quando a gente não está com sede, a água tem muito pouco valor. Mas quando a gente está morrendo de sede, a água, nossa, um copinho de remédio com água faz toda a diferença na nossa vida. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito disso. Como vocês veem a pregação do Evangelho? Se vocês acham que o ideal é que a gente comece falando de Jesus, ou se a gente deveria começar falando da ira de Deus? Então, eu penso que hoje em dia é muito difícil você ver uma palavra, uma pregação, começando a falar da ira de Deus sobre o pecado. Normalmente a gente vê as pregações sendo iniciadas apresentando a salvação em Jesus. Mas todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando a gente prega a palavra, normalmente a gente acaba mesclando a questão da carência do Senhor, né, do nosso pecado, mas trazendo o amor de Deus sobre nós também. Sim. Agora, Paulo, como o pastor falou, aqui ele dá uma chapuletada mesmo, de certa forma até escatológica. E eu estava estudando esses dias sobre a questão, né, da ira de Deus sobre, aqui o versículo 21, aqueles que têm coração insensato, né? Ou seja, não é um coração humilde, não é quebrantado, não está se arrependendo, é egoísta.
E às vezes a gente começa a falar do amor de Deus, mas a pessoa, por estar cauterizada a sua consciência, ela não recebe aquilo. Ela não está com sede ainda. E se a gente falar da ira de Deus mesmo, que vai haver, eu penso que já está mesmo havendo na terra, a ira do Senhor, ela já está aqui, sob toda impiedade. Não é uma coisa passada e não é só no futuro, no julgamento, mas é hoje. Então, eu penso que vai atingir mais os corações. Sim. Deixa eu só fazer um comentário, Ellen, para deixar os outros falarem, mas nesse texto que nós estudamos, Paulo fala de ira de duas maneiras diferentes, né? Ele fala sobre uma ira que é derramada por conta da atitude das pessoas, ou seja, uma ira imediata, que é isso que você falou agora. Né? Então, a ira de Deus, ela é derramada por causa do pecado nosso hoje. Né? Então, aqueles que se rebelaram, que resolveram trocar a Deus, eles estão recebendo a ira de Deus. Então, assim, vamos falar do coronavírus. Até li um artigo, um pequeno livretinho, até compartilhei no Siga-me. Depois, Fábio, se você quiser, eu posso tentar mandar para você, achar aqui e mandar para você. Que é esqueci o nome, John Piper, que é um grande teólogo americano lá. Ele escreveu um pequeno livreto e um dos comentários dele é que o coronavírus é o derramar da ira de Deus sobre a Terra. Né? A permissão para que o coronavírus esteja aí rondando o planeta faz parte da ira de Deus hoje, contra o pecado que nós cometemos hoje. Mas nesse texto também fala da ira vindoura, que é a ira do julgamento. Vocês também vão receber essa ira lá no final. Todo aquele que não for humilde, né, vai receber a ira. É isso aí. Pastor Aldo, Fábio, querem comentar alguma coisa? Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas é a questão de como você deve abordar a pessoa que não tem a Cristo. Isso. Como é a sua prática? Como você vai falar, não é isso? Isso. Anunciar que há uma salvação. É isso. É isso. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele coloca aqui no capítulo, esse versículo 18 que nós estamos comentando, não é isso? Isso. 16 também, né? Mas eu vejo também lá em Efésios capítulo 5, a carta ao povo de Éfeso, né, que o apóstolo Paulo também escreve. Ele diz assim, olha, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, né? Olha só, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Correto? Depois aí no 3 ele diz assim, mas, o 3, o 4, o 5 e o 6 diz assim, mas a prostituição, toda impureza, avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém aos santos, nem torpeza, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes as ações de graças, aí vai o versículo 5, diz assim, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou o que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm, porque por essas coisas vem o quê? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ok? É o que você estava falando aí, foi comentada a questão da ira de Deus, né? Você falou que o irmão aí, o escritor, escreveu aí até declarando que é a ira de Deus, né? Isso mesmo. Tudo bem? Eu creio que a gente tem que falar assim do amor de Deus, do amor de Cristo. Ele é a nossa única fonte de salvação, não há dúvida, tem que falar, mas tem que mostrar também que a pessoa pode estar doente. É isso aí. Né? E apresentando, então, o remédio, que é Cristo, né? Aliás, o único remédio. É isso aí, o único remédio. Tudo bem? Vocês estão me vendo? E além do que também... Está travando? Então, tá travando aí? tenho uma... Não? Então tá bom.
E ainda tem uma agravante, de certa forma, né, pastor? Porque esse texto, como a gente viu, ele fala do homossexualismo, do lesbianismo, que é algo que hoje ninguém quase fala, É verdade. porque tem medo de ser confrontado, atacado, de ir contra as leis, Sim. né? Mas vamos chegar lá. Pera aí, De Ellen. ser Ellen, a gente vai chegar nessa questão aí dos pecados, pode ser? certo. Ok. Fábio, quer comentar alguma coisa a respeito aí da pregação? Por enquanto, não. Tá bom, Vou beleza. acompanhar mais um pouquinho. Tá bom. Ó, eu Ei, queria... Fabiano, A gente vai chegar lá nessa questão dos pecados, mas antes eu queria ver com vocês aqui só uma questão de como Deus age com relação àqueles que trocam ele, né? Inclusive lá no nosso questionáriozinho tem uma tarefinha lá sobre o que as pessoas pelo que as pessoas trocaram Deus, né? Então, por exemplo, no versículo 22 diz que trocaram a sabedoria e o conhecimento de Deus por ideias inúteis, por tolice e ideias inúteis. No versículo 23 dizem que trocaram a grandeza do Deus imortal pela imagem de seres humanos mortais e de todo tipo de aves, répteis e tal. No versículo 25, diz que trocaram a verdade de Deus pela mentira. No versículo 26, diz que trocaram a forma natural das relações sexuais pela prática não natural. Então, essa é uma questão que parece mais ou menos o centro dessa abordagem que Paulo está falando sobre o pecado. Porque o pecado em si, a definição de pecado, né? A definição da palavra pecado é errar o alvo. Então, eu costumo ensinar, quando eu converso com as pessoas, que o ser humano é como aquela arminha de espingarda de parque de diversão, aquela arminha de rolha. O pastoral deve conhecer essa arminha aí. sim, de pressão. De pressão. Ela é feita para errar, certo? Eles sabotam a mira, né? Isso, sabota a mira, a rolha não tem precisão nenhuma. Então, assim, é uma arma feita para errar. E o ser humano é assim, né? O ser humano é uma arminha de espingarda com a bala de rolha, feito para errar. E a questão da ira de Deus, e muita gente talvez não entenda a questão da ira de Deus, pelo fato de achar que Deus é somente bom, mas o que nós precisamos entender é que a ira de Deus, ela não vem de forma gratuita sobre a humanidade, mas ela vem em resposta à atitude humana de rejeitar a Deus. Certo? E por isso que Paulo coloca, então, esses 4 versículos dizendo, o ser humano trocou Deus por tudo quanto é coisa. Ok? Vocês concordam com isso? Concordo. Rafa, Sim. só assim, no contexto da palavra, no tempo que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo aos romanos, e veja bem, muito mais, eu creio, se a gente trouxer para o nosso contexto hoje, então, terrivelmente a gente vê barbaramente trocado, né? A graça de Deus por coisas vãs. Sim, sim. Trocou por coisas vãs. É interessante que Paulo vai fazendo esse jogo, né? Então, trocou sabedoria por tolice, trocou a imagem imortal de Deus pelos mortais, trocou a verdade pela mentira, trocou a relação sexual natural pela não natural, né? E é interessante ver a resposta de Deus com relação a isso. Porque, por exemplo, no versículo 24, diz que Deus entregou o homem aos desejos pecaminosos. No versículo 26 diz que Deus entregou as pessoas aos desejos vergonhosos. E no versículo 28 ele vai dizer que Deus entregou as pessoas
para um inútil modo de pensar. Ou seja, quando a pessoa está nesse lodo de pecado, né? É o que a Ellen comentou no começo, né? Deus permite que a pessoa vá mais fundo no pecado, né? E muitas vezes, talvez alguém possa ler isso daqui e pensar assim, nossa, mas Deus entregou as pessoas para se afundarem no pecado? E a resposta é sim. Simplesmente isso. É como se a criança fizesse birra porque quer pôr o dedo na tomada, né? E o papai tira uma vez, tira outra vez, fala, agora, filho, quer pôr o dedo na tomada? Então, põe o dedo na tomada e vamos ver o que acontece. Né? Então, pela dureza do coração humano, Paulo nos explica que ele permite que a pessoa entre mais fundo no pecado. Isso é assustador para vocês? Rafa, Fábio, Ellen, irmãos, é o seguinte, eu penso assim, olha, eu vejo, na verdade, a questão do livre-arbítrio, que é desde o princípio, na formação de Deus, né, quando criou o homem, formou o homem do pó da terra, Deus, então, ali, naquele momento, já deixa para a gente a questão do livre-arbítrio. Então, o apóstolo Paulo fala assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convém fazê-lo. Então, eu creio assim, Deus ele não se intromete, ele já deu a receita, já deu o prontuário médico. Agora, cabe a nós aceitar ou não, receber ou não, rejeitar ou não. E trocar, né? O caso de trocar as coisas que Deus já preparou para nós, para que a gente pudesse ter uma purificação, ser curado, tratado. Mas se a gente recusa, a palavra de Deus diz assim também, se não me engano, não sei agora te dizer o endereço, mas diz assim, aquele que está sujo, suje-se ainda mais. E aquele que está limpo... Limpe-se. Conserve a sua limpeza. Correto? Aí. Então, eu penso, pastor, que esse trecho da palavra do Senhor é muito específico. E a gente pode sim usar ele na pregação, principalmente quando você vai falar individualmente com uma pessoa. Porque o princípio bíblico é a consequência do pecado. A consequência do pecado é a morte. A morte longe de Deus. Agora, quando você fala específico, olha, para esse pecado, a palavra de Deus fala que vai acontecer isso. É um princípio bíblico. Ele, se está na palavra de Deus, é porque vai acontecer. A ira de Deus é algo real. E as pessoas não acreditam nisso. Então, isso choca um pouco a gente. Uhum. Porque a gente vive hoje num meio que não tem temor a Deus. Não mesmo. E a gente tem que ter esse temor ao Senhor na nossa vida. Para transmitir. Então, eu aprendo muito com esse texto. Que a gente tem, principalmente, que ter temor a Deus e saber que a realidade do pecado está aí e que a consequência é morte. É tudo isso que está aqui. Que no final é morte. É verdade. É isso aí. Fábio, quer comentar alguma coisa aí? Por enquanto, não. Tá bom. Eu quero ouvir você, meu irmão. Sem problema. Eu tô aqui, eu acabei de ler Romanos, né? Eu falei para o Rafael, eu li Romanos agora e comecei a ler Coríntios, mas eu li uma vez. E eu preciso ler ainda, né? Eu não sei muito bem como é o aprofundamento do conhecimento da palavra, mas pelo menos para mim, eu preciso de mais leituras para criar mais conteúdo ainda, né? Então eu tô ainda no comecinho. Amém. Mas assim, Nossa, bom... Eu também estou começando, viu, Fábio? Oi? Viu, Rafa? Eu também estou começando. Precisamos ainda mais frutos. A gente está sempre aprendendo. Sempre aprendendo. É verdade, todos estamos. Legal. Então, e aí, Ellen, a gente chegou nesse ponto da homossexualidade, né? Que é tão pouco falada. Mas a Bíblia ela é muito clara em dizer que, eu vou até ler aqui, ó, no versículo 25, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador,
que é bendito para sempre. Amém. Versículo 26. Por causa disso, ou seja, porque os homens trocaram a verdade de Deus e adoraram e serviram as coisas, Deus os entregou às paixões vergonhosas. As mulheres trocaram as relações por contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflaram de paixões uns pelos outros. Então, esse é o texto mais claro. A primeira vez que eu li isso, eu fiquei um pouco assustado, porque eu não imaginava, isso há mais de uma década atrás, eu não imaginava que a palavra, que a Bíblia Sagrada falava tão abertamente sobre homossexualidade. Certa vez, eu e a Thaís tivemos a oportunidade de conversar com um primo, e Deus capacitou a Thaís a ler esse texto para ele, porque havia uma suspeita a respeito disso, e de fato depois ela se confirmou, depois de muitos anos. Mas, assim, é o que a Ellen falou, esse texto é muito específico e ele é muito claro. A questão é que a palavra de Deus se entende pelo Espírito. E muitas vezes a pessoa está morta espiritualmente, já entregue, já aprofundada nesse caminho de homossexualidade. E se Deus não revelar esse pecado da troca de Deus pela mentira, não é o nosso poder que vai fazer com que essa pessoa se arrependa, né? Mas é muito claro, então, esse papo todo que a gente vê na mídia, porque é doença, porque o cara nasceu gay, disso, à luz da Bíblia é uma grande balela, porque à luz da Bíblia a pessoa é entregue a esse tipo de vida porque ela abandonou a Deus e quis adorar e servir outras coisas que não o Senhor Criador, que é bendito para sempre. Então, fica dado, né, o recado, né, Ellen? Não tem outra história. É verdade. É verdade. E uma coisa que a gente tem visto é que toda a mídia e tudo vai colaborando. E a pessoa vai assistindo, e vai assistindo os programas, as novelas, e vai se filtrando no mundo, vai amando o mundo. E aquilo entra dentro dela, porque é uma possessão demoníaca. Nós já vimos isso, já passamos por situações, né, de ter visto pessoas que, depois de expulsado o demônio, foram transformadas nessa área também. Sim. E o negócio está tão grave, que eu tenho uma sobrinha de 15 anos que estuda curso técnico de enfermagem em Campinas, numa escola pública, e praticamente 80% da sala de adolescentes são já assumidos gays. E ela é uma cristã muito fervorosa, temente a Deus, e ela está sentindo assim a pressão do grupo. Uhum. Então, a nossa oração é que Deus nos revista de poder para que a gente tenha autoridade para trazer uma palavra como essa, numa geração que está dentro desse pecado. Sim. E outra coisa que eu achei assim tremendo nesse texto, pastor, é que ele fala muito no coração. E hoje, conversando, né, com meu marido, o pastor Aldo, a gente estava vendo que tem um fato anatômico, que a estrutura do coração é similar ao cérebro. O coração contém neurônios, tem as mesmas funções que o cérebro traz, como memória, neurotransmissor. A gente, o agir com emoção, aquele ímpeto, o agir do coração, o músculo do coração tem neurônios. Então, isso é fabuloso. Quando a gente vê a palavra falar tanto em coração, é o cerne do ser, é a vontade, sabe? Eu achei assim muito lindo, muito lindo. Okay. Então, mas vamos só voltar aqui a essa questão do pecado da homossexualidade. A gente pode pensar, eu não estudei profundamente essa questão, mas já ouvi alguns relatos que parece que o Império Romano era tomado de homossexualidade. Então, o pecado da homossexualidade não é novo, não é nosso, não é da nossa geração. Isso sempre existiu.
E uma coisa que me fez pensar esses dias é como o diabo ama subverter todos os tipos de comemoração, vamos dizer, que agrada a Deus, né? Então, vamos supor, vamos pensar aí rapidamente, a Páscoa, que era a celebração da ressurreição, virou o consumismo de chocolate, o Natal, né, que era a comemoração do nascimento de Cristo, virou o consumismo do presente do Papai Noel, o arco-íris, que era o símbolo da promessa de Deus, né, para Noé, agora virou o símbolo de uma causa abominável para Deus. E escutem uma coisa que está acontecendo e amanhã vai acontecer muito. E a gente talvez tristemente vai assistir. Né? O dia 12 de junho é o dia dos namorados. Mas agora há uma ênfase nos namoros homossexuais. Né? Então você entra lá no site da internet, está lá, né, mostrando um monte de casalzinho gay, homem com homem, mulher com mulher, mostrando o romance, o amor deles, como é lindo. Então agora o exemplo de Dia dos Namorados não é mais de um homem com uma mulher, mas sim de um homem com um homem ou de uma mulher com uma mulher. Isso o diabo vai deitar e rolar amanhã nessa história aí. Mas não era disso que eu queria dizer. Eu queria falar que o pecado da homossexualidade é apenas um dos pecados do coração do homem. E é interessante ver isso no texto, porque parece que ele dá um pouco de ênfase nisso, porque talvez esse fosse um pecado abominável que existisse lá no Império Romano, lá em Roma, mais precisamente. Mas a partir do versículo 28, que é logo em seguida ao versículo 27, que fala da relação de homem com homem, Paulo começa a destrinchar mais uma dúzia de pecados. Né? Então, existe uma história de que a igreja cristã é homofóbica, em certo sentido é mesmo, porque muito cristão não conversa com gay, exclui os gays, isso é uma grande bobagem, porque o que Paulo, se a gente fizer uma leitura sensata desse texto, Paulo começa pela homossexualidade e depois vai mostrando um monte de pecado, né? Então, assim, o irmão que está perdido lá, o irmão não, a criatura de Deus que está perdida na homossexualidade, é tão necessário, tão necessitada do remédio quanto o avarento, quanto o ganancioso, quanto o mentiroso, e assim vai. Vamos ver aqui a lista, aqui, ó. Os desleais, aqueles que são sem amor pela família. Quem mais que ele fala? Invejosos, arrogantes, né? Os caluniadores, né? Os fofoqueiros. Bisbilhoteiros. Então, assim, o pecado da homossexualidade é só mais um dos pecados. Né? Certa vez eu escutei a pregação de um ex-gay, que foi lá na nossa antiga igreja, e ele contou como foi a chegada dele, pelo que ele contou, ele era praticamente um drag queen, assim, um homem vestido bizarramente de mulher, cheio de trejeitos e tudo mais. E ele foi levado para a igreja e ele começou a frequentar a igreja ainda vestido de mulher, né? Durante muito tempo parece que foi à igreja, levado por uma pessoa de Deus, muito crente e tudo mais, dessa maneira. E ele contou como foi como a recepção foi ruim, né? Pelo fato de ele estar daquele jeito. E eu fico pensando, como seria se chegasse na nossa igreja, né, um cara desse? Porque a gente... Eu estou lendo Tiago com as minhas filhas e fala lá, né? Não trate melhor alguém que está bem vestido do que um pobre se chegar na sua congregação, na sua reunião, né? Então, quando chega alguém, a gente não sabe se a pessoa é mentirosa ou não, se ela é bisbilhoteira, se ela é avarenta, tudo mais, porque isso está no coração, né? E a gente às vezes dá muita ênfase para o pecado exterior, né? Então, aqui fica talvez um sinal de alerta. Não sei se o Pastor Aldo já teve alguma experiência com coisas do tipo. Bom, eu posso... Tem várias. Mas uma que eu tenho, assim, você falou de que você foi um pregador lá na comunidade que você frequentou lá há algum tempo, né? Sim. E era travestido. Eu estudei, quando eu fiz o seminário ali em Campinas, na minha classe éramos 44 alunos. E entre eles, do meu lado, né,
veio, sentou-se do meu lado e praticamente todos os anos que nós fizemos lá a faculdade, ele foi meu parceiro, do lado direito, né? Esse menino, né? Eu digo menino porque ele era bem jovem, e é mais jovem do que eu, bem mais jovem que eu, né? Ele veio desse mundo. Ele era travestido mesmo, ele tinha, inclusive, seios, ele colocou seios, quer dizer, ele deformou-se, né? Os glúteos e o cabelo dele natural, não era peruca, ele tinha o cabelo longo, então ele era totalmente um travestido, né? Mas como ele teve um encontro com o remédio, e exatamente como você falou, Rafael, com certeza alguém chegou para ele e o amou, né? Do jeito que ele estava, do jeito que ele era, se apresentou. Então, mas com o passar do tempo, ele foi recebendo o remédio e foi recebendo porque ele quis. Ele se encontrou com Jesus, com o Evangelho da salvação, saiu das trevas e ele se assentava do meu lado. Ainda existia nele os trejeitos, alguns trejeitos nele, né? Uhum. Como a gente ainda perdurar isso aí. Mas ele foi o sangue e o Espírito de Deus. Então, Rafael, ele fez o seminário, nós começamos em 44 alunos, terminamos com 22 alunos. E ele era um dos 22. Ele foi um dos 22. Né? Se formou, olha só, ele não só se formou, mas depois ele casou-se e teve filho, foi pastorear uma igreja totalmente transformado, Amém. curado, livre dessa maldição que ele mesmo optou, né? Sim. Como você diz, muitos aí ainda ousam dizer e afirmar que é uma doença, que é algo assim, né? Mas não é. Isso não é genético. Isso é uma decisão do ser humano. Talvez levado por pessoas e também pelos próprios demônios. E focam a mente da pessoa, trazem uma confusão mental e acaba se voltando para esse lado. Mas quando a pessoa tem um encontro com Jesus, como é o caso desse moço que eu falei para você, o nome dele é Jean Carlos. Olha só, tem um Jean Willis, né, que a gente conhece bem aí da política, que é do lado de lá que não aceita nem palavra. Ele já falou que isso aqui é passado, isso aqui tem que se jogar fora. Ele falou isso. Tá? Mas então ele está rejeitando a palavra de Deus, está rejeitando o remédio. Mas tá bom, obrigado pelo testemunho. Deu uma cortada, pastor Alda, no seu. Deu uma cortada aí na. Que tem muitos Jeans e muitas. Pastor Aldo, ó. Deu uma recortada aí no seu áudio, mas vamos prosseguir aqui, tá bom? Pastor Ricardo chegou aí. Prossigamos. Deu uma saída, mas daqui a pouco ele volta. Seja bem-vindo, Ricardo. Ó, agora eu queria, então, passar para o capítulo 2. Porque o capítulo 2 tem um negócio muito interessante, e nos estudos aqui a gente consegue perceber isso. O apóstolo Paulo ele escreve essa carta de uma maneira retórica. Nós não estamos acostumados com retórica, mas era um modo de pregação muito usado na Grécia, de onde Paulo conhecia muito bem. E a retórica que Paulo usa era como se ele estivesse argumentando fatos, o fato aqui a respeito da pecaminosidade do homem, isso, com alguém. Então, no versículo 2, parece que Paulo está conversando com alguém, é como se ele tivesse um parceiro de debate que fosse judeu. E ele vai falar assim no capítulo 2, ó. Portanto, você que julga os outros é indesculpável. É interessante a gente perceber isso, porque isso ajuda na nossa leitura. Então, agora, no capítulo 2, é como se Paulo estivesse dialogando com alguém. A ideia, e isso eu peguei de um livro, aqui vou até mostrar a capinha do livro, aqui, ó, que eu ganhei do meu pastor Silvio há muitos anos atrás, ó, Como Ler a Bíblia, livro por livro. Muito legal esse livro.
ele aborda essa questão, como se nesse comecinho de capítulo ele estivesse conversando com um judeu, porque o judeu tinha a lei de Moisés, né, o Pentateuco, os 10 mandamentos. E aí talvez o judeu falasse assim, mas eu não sou desse jeito aí. Quem é desse jeito são os gentios. Eu tô fora dessa lista aí. E aí Paulo vai começar agora a falar com o judeu. Ei, você que não tem razão nenhuma de julgar ninguém, não. E aí agora é como se ele estivesse falando para esse judeu imaginário, que gostaria talvez de limpar sua barra, dizendo, eu sou do povo escolhido, né? Eu não sou desses que vou receber a ira de Deus. E Paulo, então, vai falar aqui, no versículo 5, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus. E lá no versículo 12, Paulo vai falar assim, todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Ou seja, os que estão aí... Peraí, deixa eu só terminar o raciocínio aqui. Depois eu quero só comentar o 5, versículo 5 aí da sua tradução com a minha. Tá bom. Mas assim, no versículo 12 ele fala, os gentios não conhecem a lei. Ou seja, estão pecando aí deliberadamente. Mas olha lá, e todo aquele que pecar sob a lei, ou seja, mesmo conhecendo a lei, pela lei será julgado. Ou seja, você diz que é pela lei? Então você é perfeito na lei? E a base do raciocínio agora de Paulo, a partir do capítulo 2, é dizer que tanto os gentios que não receberam a lei, quanto os judeus que receberam a lei, ambos são pecadores. E ambos merecem a ira de Deus. Fala aí, pastor Aldo, versículo 5 aí na sua versão. Na versão, aqui diz assim, mas segundo a tua dureza, teu coração impenitente entesouras ira para ti no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus. No dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. É isso aí. É um pouquinho diferente da sua. Parece que é mais profundo ainda, é mais complicado ainda. Uhum. É mais forte. Isso, o fato é que haverá um juízo vindouro. Em algum texto aqui, Paulo fala que Deus não faz diferenciação, né, entre as pessoas. E que todos estão no mesmo balaio, né? A gente poderia dizer assim, né? É o mesmo saco da mesma farinha. Isso. Na verdade, Paulo fala, inclusive, o seguinte: existe o gentio sem a lei, que está destinado à ira, porque é pecador. Ou seja, aquele cara que não conhece a Deus, que nunca nem ouviu falar de Deus, o que está fazendo? Está pecando. Existe o gentio moralista, que é aquele que não conhece a Deus, mas que, por conta de uma consciência que Deus colocou no nosso coração, quando o cara vai roubar alguma coisa, fala, não posso roubar, isso não é bom, né? É o cara que não tem fé, mas que faz as coisas direitinho. Está no mesmo balaio, porque fazer direitinho não leva ninguém para o céu. Eu me lembrei, inclusive, da história que eu já escutei algumas vezes, infelizmente, de pessoas crentes, que assim, aquela pessoa ela é tão boazinha, só faltava se converter. Né? Isso não existe. Né? Ela é boazinha e de gente bem intencionada, o inferno está cheio também. Né? Então, só ser bonzinho não leva ninguém para o céu. Mas nesse texto ele também vai falar, judeus, vocês que estão aí, que têm a lei, que é o povo escolhido, Deus não quer saber disso, não. Porque ele vai falar que o que importa para Deus é a obediência. Não simplesmente o fato de conhecer ou não a lei. Né? Então, parece que não tem salvação para ninguém, né? Né, Fábio? Verdade. Parece que ninguém escapou dessa história aí, né? Ninguém. O fato Rafael, é esse mesmo. Rafa, o versículo 22 que você falou lá, leia aí o versículo 22. Tá. Dizendo Isso. que sábios tornaram-se loucos. É isso?
Não, é do 3, capítulo 3, verso 22. Não, mas não chegamos no capítulo 3 ainda, pastoral. Mas Não, vamos ler. fala que Pois todos todos sobre pecaram. todos, não há diferença. Isso Não há aí. diferença. Me É que eu perdi. caminhei um pouquinho. Não, mas tá bom. 2. Não, mas a questão é essa. Paulo, a ideia de Paulo é mostrar justamente que não há diferença entre as pessoas. Não há diferença. Deus não vai julgar os judeus diferentemente dos gentios. E aí a gente tem que voltar para o argumento inicial, que a gente falou no estudo passado, e que a gente vai lembrar todos os estudos. Porque a justiça vem pela fé. Porque do início ao fim é pela fé, pois está escrito, o justo viverá pela fé. E o que Paulo está mostrando aqui é que só vai escapar do julgamento quem tiver fé. Não quem cumpre a lei ou quem tem a lei. Em Jesus. Justificado no Cristo, do Cordeiro. Isso mesmo. A gente vai chegar lá. Eu gostei, você viu a moça aqui do quadrinho aqui da Ellen? Apareceu no quadrinho lá do pastoral. Será que eu consigo entrar no quadrinho do Fábio agora? Vai cair tudo, vai cair tudo. Legal, legal. É que acabou a bateria do celular dela. Não, tranquilo. Calma aí. Mas legal, então assim, ó. Irmãos, nós estamos caminhando para o fim, tá bom? É verdade. Isso é profético. Estamos caminhando para o fim. Isso. Graças a Deus que tudo isso aqui vai passar. Da esquerda. Certo? Amém. Amém. Mas é isso aí. Então, só para a gente mais ou menos ir encerrando aqui, o pastor Ricardo acho que estava tentando conectar lá, mas pipinou tudo lá, acho que na internet dele. Mas Tá ótimo aí. o fato é que o título do nosso vídeo lá era Qual é o seu pecado? Certo? Porque assim, não tem escapatória. Ninguém pode bater no peito e dizer eu não tenho pecado. Ninguém pode bater no peito e dizer é porque eu nasci na igreja, ou é porque eu sou judeu, ou é porque eu sou filho de pastor, ou porque eu sou pastor. Ou porque eu sou pastor. O fato é que todos nós estamos no mesmo balaio, estamos destinados à ira vindoura de Deus, estamos destinados à ira presente de Deus por causa dos nossos pecados, porque nós abandonamos a Deus. E agora eu falo nós como humanidade, né? Como raça humana. E esse é o diagnóstico de Paulo. Né? Ele começa agora nesse trecho que estamos estudando e vai continuar depois no capítulo 3. O diagnóstico é: nós estamos destinados à morte eterna, nós estamos destinados à ira de Deus e precisamos desesperadamente de um remédio. Então a pergunta é: qual é o seu pecado? Né? Do que você tem que se arrepender? Qual é a sua condição? E aí quando a gente vai pregar isso para alguém, tem que estar muito claro na nossa mensagem. Se você não se arrepender da sua vida, da sua condição pecaminosa, não tem escapatória para você. Você não vai receber a receita para comprar o remédio. Amém? Amém. Amém. Vamos lá, então. Vamos para as considerações finais. Quem quer começar aí? Bom, na verdade, Rafael, quando você disse assim, ninguém pode dizer assim, eu sou isso, sou aquilo, não tenho pecado. Lá em 1 João, verso 1 João 1:8, a primeira carta de João, capítulo 1, verso 8, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Sim, tá aí. Na verdade, não está nele, né? Eu acredito nisso também.
E tenho orado ao Senhor para que nos dê um coração arrependido, quebrantado, porque uma das coisas que eu sinto muito em minha vida é que às vezes a gente tem um egoísmo e a gente tem que pedir para o Senhor, através do sangue de Jesus, tirar isso de nós, tirar da minha vida, né? Porque conforme essa palavra que a gente viu aqui, a gente que ainda conhece a palavra de Deus, o peso é maior. Sim. Então, o Senhor, ele vem com transformação quando a gente tem uma fé verdadeira no nome de Jesus. Porque ele é o nosso advogado que nos purifica de todo pecado. É verdade. Amém. E aí, Fábio? Eu acompanho também as opiniões de vocês e tenho que, se alguém diz que não tem pecado, é uma pena, né? Porque Jesus veio pelos pecadores, né? É isso aí. Então Jesus não vai estar por essa pessoa, né? Amém. Então eu Olha lá, entendo pastor isso. Aldo. Falou o pastor Fábio agora, você viu? Sim, receba aí, meu irmão. Receba. Agora. Então eu entendo dessa forma. Legal. E continua aqui a minha leitura. Amém. Amém. Legal. É isso aí, irmãos. Então, valeu. Vamos encerrar por aqui. O Zoom deixou a gente esticar um pouco. Foto? Isso, então, alguém pode fazer um print da tela aí e lançar lá no... Eu queria até tentar, mas eu não sei. Então, fazer. Você faz aí, Fábio? Vou fazer um print. Ótimo. Temos nós 4? Acho que só nós. Graças a Deus. Graças a Deus, nós 4. Prontinho, eu fiz aqui. Vou mandar no WhatsApp, tá bom? Isso, me manda no WhatsApp, eu mando lá no grupo da igreja. E valeu pela participação de vocês. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Amém. Continue nos ministrando. Eu quero desejar um grande abraço ao meu irmão Fábio aí, para sua esposa. Gostaria muito de estar aí para te dar um abração mesmo de verdade. Mas fica aí o nosso abraço para você, Fábio. Tá? Para o Fábio, para a obrigado, Ramayana pastor. e para a Beatriz. Ô, glória! Fábio. Um beijo no coração. Obrigado. Muito obrigado, Amém. pastor. Obrigado mesmo. Obrigado, Ellen. Amém. Deus abençoe vocês. Estamos com saudades. Viu, Fábio? Também estamos. Logo, logo vamos estar juntos. Mas foi bom conversar com vocês aí. Qualquer dia a gente faz uma chamada Deus de vídeo com as abençoe. esposas. Isso, Olha lá, Ricardo. boa. Quer ver? Ó? Pastor Ricardo, faça a oração final para nós. Alô? Tá sem som. Ele não nos ouve? Tá nos ouvindo, pastor Ricardo? Acho que não. Nos ouve? Não. Fábio, pede para o Fábio fazer oração, meu irmão. Isso. Então, Fábio, ora aí, agradece a Deus, então, e para a gente encerrar. Amém. Tá bom. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela nossa união, da nossa igreja, e segue firme, Senhor, mesmo nesse momento de pandemia, nesse momento de sofrimento. Mas sabemos, entendemos em nossos corações, Senhor, que estás acima de tudo, que do Senhor vem o controle de todas as coisas no mundo em que vivemos. Então, nisso nós nos alegramos, Senhor, continuamos firmes na oração, no entendimento da palavra, nos nossos estudos, Senhor, para te conhecer melhor, Pai. Amém. Agradecemos pela nossa saúde, agradeço, Pai, em especial, como todos os dias, eu te agradeço, Senhor, pelo milagre divino que tem acontecido, que está acontecendo na minha vida, da minha esposa, Pai. Amém. Tu és bondoso, Senhor. Te agradecemos eternamente. E esperamos pelo nosso próximo encontro, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar na noite de hoje e nos próximos dias. Em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu. Amém. Obrigado, Fábio. Deus abençoe. Pastoral, Ellen. Oi, glória a Deus. Boa noite, pastor Ricardo. Tchau. Prazer estar com você. Boa um prazer. noite. Boa noite. Obrigado. Tchau, pastor Ricardo. Tchau, Ricardo.
Tchau, Ricardo. Só consegui fazer funcionar agora. Então fala um amém aí, vai. Amém. Infelizmente eu não consegui participar, mas acabei de ver aqui que eu estava errando no meu computador aqui. Não, tá bom. Deus abençoe. Eu acho que eu consegui Amém. gravar, vamos tentar subir lá no YouTube, tá bom? Tá Falou, bom, valeu. tchau. Tchau. Um abraço. Tchau. Abraço.